Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ler novamente, estudar novamente um conto popular, tá bom? O conto popular que nós vamos estudar hoje está no livro didático de vocês, nas páginas 56, 57 e 58. Então, pegue-o aí para fazer a leitura junto comigo, acompanhar, tá bom? O título do conto popular é O Co de Hedley. O conto popular que nós vamos ler foi publicado em uma coletânea que reúne narrativas com personagens femininas corajosas e determinadas no papel principal. O texto é uma adaptação de uma versão da história publicada no século XIX na Inglaterra, O Co de Hedley. Era uma vez uma velhinha que ganhava vida fazendo alguns servicinhos para as esposas dos fazendeiros da aldeia onde morava. Embora só recebesse um almoço e um pouco de pão e queijo para o jantar por seu trabalho, estava sempre alegre, como se não precisasse de mais nada no mundo. Todos os dias ela levantava cedo para catar galhos e pinhas, deixava-os perto da lareira e, quando voltava para o chalé à noite, fazia uma fogueira para se esquentar. O chalé era pequeno, tinha poucos móveis, ficava isolado nos arredores da aldeia, mas a velhinha dizia que não se incomodava de morar sozinha e não se importava de ter de caminhar tanto tempo para chegar em casa. Mesmo assim, as mulheres de Hedley sempre faziam questão de mandá-la para casa antes do pôr do sol. Quando ficava escuro, o Cold Hedley zanzava por lá, aterrorizando os aldeões desde tempos imemoriais. Se era um bicho-papão ou um trasgo, ninguém na aldeia conseguia decidir, mas todos sabiam que podia se transformar em criaturas amedrontadoras e fazer as pessoas enlouquecerem de pavor. O Cole perseguia suas vítimas, gritando, uivando e dando gargalhadas, e às vezes as deixavam furiosas com as peças que pregavam. No fim de uma tarde de verão, quando já estava escurecendo e a velhinha se encaminhava depressa para casa, ela encontrou uma panela enorme jogada na beira da estrada. Seria perfeita para mim se eu tivesse alguma coisa para colocar dentro, disse ela, abaixando para dar uma olhada. Quem será que a largou aqui? A velhinha olhou para todos os lados para ver se havia alguém em volta que pudesse ter perdido a panela, mas não tinha ninguém, nem no campo e nem na estrada. Talvez esteja furada, disse. Deve ser por isso que a deixaram aqui. Mesmo assim, posso colocar algumas coisas dentro. Acho que vou levar para casa. Ela dobrou as costas, doloridas, e ergueu a tampa para ver dentro da panela. Minha nossa! Exclamou a velhinha, dando um pulo para trás. Está cheia de moedas de ouro. Durante algum tempo, ela ficou só andando em volta do tesouro, admirando o ouro amarelo, impressionada com sua sorte e pensando: ora, mas se eu não fiquei rica e importante agora? Logo começou a se perguntar como faria para levar aquilo para casa. O único jeito que lhe ocorreu foi amarrar uma ponta do chale na panela e arrastá-la pela estrada. Tenho a noite toda para pensar no que fazer com o ouro, disse para si mesmo. Posso comprar uma casa enorme e viver como uma rainha, ou talvez enterre tudo num buraco no jardim. Posso colocar um pouco na chaminé perto da chaleira, como se fosse um enfeite. Estou me sentindo tão importante que nem sei.
A essa altura, a velhinha já estava bem cansada de arrastar tanto peso. Por isso, parou para descansar um minuto e se virou para ver se o tesouro estava são e salvo. Mas, quando foi olhá-lo, viu que na panela não havia moedas de ouro, mas um enorme bloco de prata. Olhou para a panela, esfregou os olhos e olhou de novo, mas ainda era um enorme bloco de prata. Eu jurava que eram moedas de ouro, disse afinal. Deve ter sonhado. Ora, melhor ainda, vai dar muito menos trabalho cuidar da prata, que não vai chamar tanto a atenção dos ladrões. É complicado cuidar de moedas de ouro. Que bom que me livrei delas. Com esse bloco de prata, continuo rica como nunca. E ela voltou a caminhar para casa, planejando alegremente todas as coisas maravilhosas que ia fazer com a prata. Depois de pouco tempo, no entanto, ficou cansada de novo e parou para descansar. A velhinha voltou a virar para olhar seu tesouro e assim que pousou os olhos nele, soltou uma exclamação de espanto. Minha nossa, agora é um bloco de ferro. Ora, não podia ser melhor. É muito conveniente. Vou vender isso fácil e conseguir várias moedinhas por ele. Sim, é muito mais prático que um monte de ouro e prata que ia me deixar acordada de noite com medo de ser roubada. Um bloco de ferro é uma coisa boa de ter em casa. A gente nunca sabe quando vai precisar dele. E lá se foi ela, rindo e se sentindo muito sortuda, até que olhou por cima do ombro só para ter certeza de que o ferro ainda estava ali. Ora, o que é isso? O ferro virou uma pedra enorme? Como é que ele sabia que eu estava mesmo precisando de uma pedra para segurar uma porta? Foi uma mudança boa. Tenho muita sorte. E numa pressa danada de ver como a pedra ia ficar em seu cantinho perto da porta, a velhinha foi descendo a ladeira e só parou lá embaixo no portão de casa. Então ela se virou para desamarrar o chale. A pedra permanecia lá, quietinha. A velhinha podia vê-la muito bem ao dobrar as costas doídas. Mas, de repente, a pedra deu um pulo e soltou um guincho. Num segundo, ficou do tamanho de um cavalo enorme. Esticou 4 pernas finas, sacudiu 2 orelhas compridas e fez brotar uma cauda. Então, deu um coice no ar com uma gargalhada. A velhinha ficou olhando espantada, enquanto aquele bicho galopava, guinchava e revirava os olhos vermelhos. Ora, disse ela afinal, eu sou mesmo muito sortuda. O Cold Hadley apareceu só para mim e ainda está me dando a maior pelota. O Cold Hadley parou de galopar e gritar para olhar a velhinha irritado. Não está com medo? Perguntou. Eu não, respondeu ela rindo. O senhor é uma coisa rara de se ver. A maioria grita e me xinga, disse ele, e ainda sai correndo e gritando. Mas você não me fez nenhum mal, disse a velhinha alegre. Eu ainda tenho um pouco de pão e queijo para o jantar. Ela se cobriu com um chale e abriu seu portãozinho. Quando voltou a olhar, em vez de um cavalo enorme, viu um homenzinho de chapéu pontudo arrastando os pés. Ele era moreno como uma maçã assada e tinha uma barba branca, toda emaranhada. Ora, disse a velhinha bondosamente, não tenho muita coisa, mas o senhor pode entrar e jantar comigo se quiser. Muito obrigado, disse o Cold Hadley. Então, ele jantou com a velhinha e, de algum jeito, o pedacinho de queijo se transformou num pedaço imenso.
e de repente apareceram na mesa ovos cozidos e uns bolinhos para acompanhar o chá. A refeição foi bastante alegre. Quando os dois terminaram de comer, sentaram-se diante da lareira e o Cold Hadley distraiu a velhinha com a história das peças que tinham pregado. Ela riu tanto que até chorou e declarou que nunca uma noite tinha passado tão depressa. O homenzinho moreno foi visitá-la várias outras vezes. Jantavam e passavam a noite conversando. A velhinha passou a encontrar lenha suficiente para a fogueira e o armário cheio de comida, mas, sabiamente, não contou nada para ninguém. O povo da aldeia ainda falava com medo do Cold Hadley, ou praguejava contra ele por causa de suas travessuras. Mas a velhinha sorria e dizia: ele não é mau, só gosta de rir um pouco, só isso. E aí, turminha, vocês gostaram da história de hoje? Eu adorei. Espero que vocês também tenham gostado. Pronto, gente, após a leitura do texto, que é bem bacana, vocês podem fazer a leitura outra vez, tá bom? Para responder a atividade, vocês vão lá na página 59, vocês vão fazer as questões 2, 3, 4 e 5, tá bom? Vocês vão fazer apenas as respostas. Porém, vocês têm que escrever o cabeçalho, colocar o nome de língua portuguesa, a data, o nome do aluno, o nome do professor e coloquem lá respostas da página 59, questões 2, 3, 4 e 5, tá bom? Tem que ser bem organizado. E aí vocês vão fazer as respostas. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me perguntar, ok? Forte abraço a vocês e até a próxima aula!